Olá, aqui de volta a mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo falar a respeito da estratégia WFA para que possamos otimizar da maneira correta os nossos Expert Advisors, os nossos robôs de investimentos. Atenção, porque muita gente tem uma estratégia, consegue desenvolver uma estratégia e fica depois otimizando essa estratégia com o Expert Advisor dentro do MetaTrader 5. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui o MetaTrader 5. Já já a gente volta para essa tela para eu explicar o importante conceito de funcionamento da estratégia como um todo e a maneira de fazer a análise geral da estratégia, bem como indicações de leituras complementares e cursos complementares também para fazer você ficar um expert nessa área de otimização de robôs. Vamos primeiro para o MetaTrader para eu levantar uns pontos cruciais para você. Então aqui com o MetaTrader, por exemplo, eu estou com o Expert Advisor de testes, que inclusive eu ensino a desenvolver esse robô passo a passo, que é um robô de cruzamento de médias móveis, nos cursos que estão aí na descrição, como criar robô. Ok, então eu tenho aqui um robô. E eu clico nesse robô, aqui ó, clico com o testador. Se você não souber como fazer testes, eu tenho um vídeo também explicando a base de fazer backtests com o robô e também fazer otimizações. Os dois vídeos estão aí na descrição. Aí você traz para cá o seu Expert Advisor para o testador de estratégia e começa a fazer as suas análises. Por exemplo, eu vou colocar aqui 2020, vou colocar o ano de 2020, por exemplo, janeiro de 2020 e vou até aqui o ano de 2023, vou pegar até o mês de abril, por exemplo, até o último dia de abril de 2023. Vou pegar e otimizar nesse período e vou usar aqui algoritmo baseado em genética rápida, que atenção, se você quiser entender como funciona cada um desses elementos aqui, com cuidado e também como funcionam essas parametrizações, bem como essa parte de customização de robô, eu tenho um curso completo, é o único aqui do mercado brasileiro que ensina com tamanho, detalhe e aprofundamento o uso desses tipos de estratégias de otimizações de robôs de investimentos. Caso você tenha interesse, está aí na descrição, mas vamos voltar para cá, então eu vou escolher genética rápida e escolher aqui o meu rentabilidade máxima, que nada mais é do que o meu fator de lucro, em outras palavras, a métrica fator de lucro. E aqui eu vou escolher esses meus parâmetros para otimizar 4 parâmetros. Vou querer o período da média rápida e lenta e take profit stop loss. Vou botar esse range, como eu já mostrei num vídeo introdutório que está aí na descrição, como fazer backtest. A gente escolhe tudo isso e no final vamos ter 64.896 situações para simular. Cada uma dessas combinações representa um setup que eu tenho. Um setup nada mais é do que uma configuração de um padrão dentro de um processo, que é uma estratégia em si. E aqui a estratégia de cruzamento de médias móveis. Tudo ok. Eu vou agora escolher aqui, o período já está escolhido, eu vou deixar isso aqui não. Isso serve para facilitar o meu processo de WFA. Estava 1/4, mas agora eu vou botar não, porque eu só quero fazer uma otimização geral. Cada setup é uma configuração de parâmetro que vai ditar como o meu robô vai desempenhar a estratégia inicial, a estratégia geral, que aqui no caso é o cruzamento de médias. Então ele vai procurar o melhor setup e o que é que acontece? Nessa procura do melhor setup, que está tendo até aqui os resultados, eu clico aqui e já vou visualizando as configurações, como por exemplo, no momento o melhor setup é esse, 1.41. Então ele vai encontrar esse 1.41, no caso encontrou, vamos até voltar, já finalizou aqui, eu vou clicar para ele ordenar, então o melhor setup no momento foi esse, e esse tipo de otimização ele não é adequado de ser feito, ele tem vários problemas, a gente não pode fazer dessa forma em nenhuma hipótese, porque se agora a gente executar um teste único, veja só, você vai ter um gráfico, e o gráfico é bem bonito, o gráfico de comportamento bem interessante, o robô saiu desse nível daqui de baixo, olha só, olha aqui, robô aparentemente ótimo, perfeito. Ele saiu desse nível daqui e veio parar aqui. Teve aí um ganho de capital enorme em pouco tempo. Não vamos nem entrar nesses méritos desses ganhos, porque a gente sabe que aqui tem problemas de overfitting, ou sobreajuste. O robô ajustou demais aos dados do passado. Isso aqui tem grandes chances de não representar o que vem a acontecer com o futuro daqui para frente. Por isso que muita gente perde dinheiro com os Expert Advisors, porque otimiza num período muito longo, acha que aquela otimização é a melhor e acha que esse dado do desempenho passado vai representar o futuro, onde na verdade não é, porque o robô não é tão robusto assim, a sua estratégia talvez não seja tão boa,
se adequou demais aos dados do passado, porém é capaz de performar bem nos dados futuros por causa do problema do overfitting, que eu discuto com muito cuidado no curso de otimização que se encontra aí na descrição. Então agora você já sabe que existe uma problemática de eu otimizar dentro do período que eu tenho ali, né, o período total, e eu usar simplesmente o melhor resultado, o melhor setup aqui, que no caso foi esse aqui, né? Tem aqui o período da média rápida, da média lenta, o take profit, stop loss, são esses valores. Se eu usar isso aqui, eu estarei incorrendo muito que provavelmente no problema do overfitting, e eu não devo fazer esse tipo de processo. Por isso eu devo utilizar o processo de WFA, que vamos agora lá para o nosso Excel visualizar o WFA com mais cuidado. Então aqui o processo de WFA, né, significa o Walk Forward Analysis, ou seja, ao invés de eu pegar o meu período total e fazer a otimização, eu não vou agora segregar em janelas e fazer uma otimização dentro de uma janela chamada InSample. Vou até escrever aqui, ó, InSample, que significa dentro da amostra, e depois fazer uma simulação no chamado Out of Sample, ou seja, fora da janela. Então eu vou ter o InSample out of sample, InSample out of sample, InSample out of sample, e eu tenho essa janela se deslocando assim. Eu tenho uma maneira de fazer sem ancoragem, porque existem outros modos de eu ancorar, como por exemplo assim, ó, posso fazer uma ancoragem e obter assim, ó, eu faço no meu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Vamos pensar aqui que eu tenho 8 anos, e eu mantenho fixo o tamanho da janela no primeiro ano, ó, e vou só crescendo o meu InSample, 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 e o meu out of sample um ano seguinte. Esse InSample significa que eu otimizo aqui dentro e faço um backtest aqui para ver se a performance no meu backtest foi tão boa quanto a aqui dentro do processo de otimização. Se para cada uma dessas janelas eu conseguir obter, né, para uma métrica de avaliação, uma consistência nessa observação entre o processo de otimização InSample e out of sample, InSample out of sample, tanto para essa configuração que eu tenho um ancoramento, quanto para essa, né, que eu me desloco, ó, estou me deslocando aqui, se eu obter um gráfico de consistência entre o valor da métrica observada, como por exemplo aqui eu estou usando de métrica o fator de lucro, ou seja, para a minha estratégia de cruzamento de médias móveis que eu mostrei para você agora há pouco, eu usei no InSample, né? Eu fiz uma otimização aqui nessa janela com 6 meses e depois testei na frente 2 meses, né? Então eu otimizei aqui em 6 meses, encontrei os parâmetros e esses mesmos parâmetros eu rodei aqui em 2 meses à frente para ver qual foi o meu valor do fator de lucro correspondente. Então, por exemplo, isso aqui foi o meu fator de lucro otimizado, né, dentro dessa janela. E esse outro daqui, 0,45, foi o resultado do meu fator de lucro na minha janela subsequente, na minha janela que não foi utilizada dentro do processo de otimização. Atenção a isso. Essa janela daqui eu otimizo e encontro esse valor. Veja que é 1,88, um valor bem interessante. Depois eu pego os mesmos parâmetros encontrados para dar esse resultado de fator de lucro, uso na janela à frente, que não foi utilizada no processo de otimização, e encontro esse outro valor bem menor que esse primeiro. Aí atenção, existem alguns critérios de eu escolher, né, qual é o melhor parâmetro dentro do processo de otimização. Eu não vou logo pegar aquele melhor de todos lá de cima, não. Tem alguns critérios que a gente faz, a gente escolhe lá um percentual, o quinto valor, né, de cima para baixo. Você não vai pegar nunca aquele melhor de todos, porque tem grande chance de ter overfit. Você vai pegar ali o que está numa região mais adequada para se livrar de certos problemas, pelo menos nessa camada em sempre. Ok, depois de escolhido isso, você vai pegar o correspondente aqui para o out of sample e ficar avaliando isso para várias camadas de intervalos operacionais. Ao invés de eu pegar todo mundo, todo o intervalo, não, eu vou pegar agora janelas. Eu pego esse período aqui de 8 meses e otimizo em 6, testo em 2. Aqui, otimizo em 6, testo em 2. 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 E vou fazendo isso para cada um dos 9 estágios, pegando os valores e colocando aqui, ó, nesses 9 estágios. E esse foi o meu resultado. Olha que interessante. Esse foi o meu resultado. E agora eu tenho um gráfico, né, que mostra o meu InSample, que está aqui, ó, em azul, e o meu out of sample, que está aqui em vermelho. E eu já tenho aqui uma ideia de que quanto mais próximos esses gráficos ficarem, melhor é a minha estratégia, melhor é o desempenho e a robustez da minha estratégia, porque uma estratégia boa é aquela que desempenha o seu processo de otimização numa janela e no processo de teste seguinte, né, nos dados cegos que ainda não foram utilizados no backtest, eu também consiga desempenhar de forma adequada, bom o suficiente
para eu ter aí uma estratégia robusta, uma estratégia consistente, capaz de botar na prática. É mais ou menos essa a ideia que a gente faz aí de avaliação. E veja, a referência para tudo isso, se você quiser estudar em um livro, é esse livro aqui, ó. Esse é o livro do criador da estratégia, Robert Pardo, foi quem desenvolveu a estratégia de WFA, que inclusive essa estratégia é muito utilizada atualmente nos processos de machine learning, deep learning, quando a gente faz lá a separação, né, do cross-validation, dos dados para fazer treinamento, para fazer teste, validação, tudo aquilo no processo de inteligência artificial. Essas ideias são provenientes desse autor aqui, ó. Esse autor deixou esse legado, pelo menos dentro aqui de finanças quantitativas e em vários outros campos dos estudos, essas estratégias também são válidas e são utilizadas. Bem interessante tudo isso, né? Então fica aí uma referência para você evoluir seus estudos e aqui é o primeiro passo para você ter contato à estratégia WFA para otimizar da maneira adequada seus Expert Advisors. Como eu já disse, tem um curso aí embaixo completo para você desenvolver e evoluir muito rápido, sem grandes estresses, porque eu condenso muitas ideias desse livro nesse curso, especialmente bem organizado e direto ao ponto que eu criei para você. Então fica aí na descrição. Se você tiver interesse, clique aí no card também para um vídeo para conhecer isso aqui, o WFE, o que é que vem a ser a eficiência de um processo de WFA. Então, vejo você no próximo vídeo. Até logo!